meninas e meninos, tudo bem? Eu sou a Débora, para quem não me conhece ainda, eu sou a criadora aqui do canal Amor em Crochê by Deb. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sempre trago fofurices aqui para o canal em amigurumi, como essa bailarina fofíssima. Portanto, se você não é inscrito ainda, se inscreva e ative o sininho das notificações para sempre que eu postar conteúdos novos aqui, como essa bailarina fofa, o YouTube vai notificar você, tá bom? Deixa eu falar um pouquinho melhor dessa bailarina. Ó, ela ficou com as perninhas móveis, maleáveis, olha que fofa. Dá para você colocar ela sentadinha, dá para fazer várias poses para foto. Ó, foto tradicional de bailarina, olha que linda. Ela ficou com um tamanho de 34 centímetros, contando aqui do coque até a sapatilha. Ficou com as perninhas maleáveis, como eu falei. Os bracinhos também eu fiz eles articuláveis, olha que legal. O pescocinho também, dá para mexer. Ficou bem estruturada, bem firme. E espero que vocês gostem. E antes de ir para o passo a passo, eu quero deixar uma palavra de reflexão. Lá na minha igreja, esse mês, a série de mensagens é sobre o deserto. Não tem como a gente pensar em deserto e não lembrar do povo de Israel. O povo de Israel ficou 40 anos no deserto, sendo que esse trajeto poderia ser ali em torno de um mês. A quilometragem ali do Egito até a Terra Prometida seria de 500 quilômetros mais ou menos. E por que o povo ficou esse tempo todo ali no deserto? Por conta de murmuração, de infidelidade, de rebeldia, e isso acabou entristecendo o coração do Senhor, e ele permitiu que o povo ficasse esse tempo todo ali no deserto. Interessante que Deus tinha um cuidado tão especial com eles. A Bíblia fala que Deus mandava maná do céu, comida para eles todos os dias. Deus enviava uma nuvem para protegê-los durante o dia, o calor escaldante do deserto. À noite, uma coluna de fogo para proteger do frio. E mesmo assim o povo murmurava. O povo sentia saudade da escravidão lá do Egito. E isso não é diferente nos nossos dias, né? Às vezes Deus cuida tão de perto da gente. Às vezes a gente reclama de tantas coisas e não percebe o cuidado de Deus, a proteção de Deus, a provisão dele em nossas vidas. E deixa eu te falar uma coisa: deserto não é lugar de permanência. Deserto é lugar de passagem, de processo. Então, enquanto nós estivermos no deserto e possamos estar totalmente na dependência do Senhor, confiar nele e não reclamar, tá bom? Que tudo vai dar certo. E para nossa meditação eu vou deixar um versículo que está no livro de Isaías, que é um livro do Antigo Testamento da nossa Bíblia. Isaías 41, versículo 18, vai dizer assim: farei nascer rios nos altos das montanhas, farei surgir fontes no fundo dos vales. No deserto haverá açudes, na terra mais seca brotarão mananciais. E olha que palavra maravilhosa. Que possamos mesmo descansar e confiar no nosso Deus, tá bom? Bora lá então para o nosso passo a passo. Vamos começar a nossa bailarina pela sapatilha. Eu vou utilizar o fio rosa, na cor rosa doçura, fio amigurumi, agulha 2.2. Eu já tenho uma perninha pronta, vou mostrar para vocês, ó. Ela vai ficar uma perninha maleável, bem linda. A sapatilha é feita inteiriça aqui junto com a perninha, não sai. Vamos começar fazendo um anel mágico. Uma correntinha para prender o anel, 6 pontos baixos. Fecho o anel. Venho no primeiro ponto, faço um ponto baixo, coloco o marcador. No mesmo espaço, faço mais um ponto baixo, fiz um aumento,
Sigo fazendo aumentos em todos os pontos, 2 pontos baixos para cada ponto de base. Finalizei a terceira carreira, retiro o marcador, faço um ponto baixo, fiz um ponto baixo, no ponto seguinte faço um aumento, prossigo fazendo essa sequência por toda a volta, um ponto baixo, um aumento. Finalizei a carreira 4 com 18 pontos, retiro o marcador, faço um ponto baixo, coloco o marcador. Vamos fazer as carreiras 5 e 6, ponto sobre ponto, 18 pontos baixos em cada carreira. Carreira 6, com 18 pontos baixos também, retiro o marcador, faço um ponto baixo, fiz um ponto baixo, faço 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos baixos. Em seguida, faço uma diminuição. Novamente, faço 7 pontos baixos, um em cada ponto de base. Finalizo com uma diminuição. Essa foi a carreira 7 e finalizou com 16 pontos baixos. Retiro o marcador, faço um ponto baixo, fiz um ponto baixo, faço 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Em seguida, faço uma diminuição. Faço 6 pontos baixos. Finalizo com uma diminuição. Essa carreira foi a carreira 8 e finalizou com 14 pontos baixos. Retiro o marcador. Faço um ponto baixo. Nessa carreira, nós vamos fazer ponto sobre ponto, 14 pontos baixos. Finalizei a carreira 9 com 14 pontos baixos também. Fiz ponto sobre ponto, retiro o marcador, faço um ponto baixo, coloco o marcador. Fiz um ponto baixo, faço 2, 3, 4, 5 pontos baixos. Em seguida, faço uma diminuição. Novamente, faço 5 pontos baixos. Finalizo com uma diminuição. Essa foi a carreira 10 e finalizou com 12 pontos baixos. Retiro o marcador. Agora eu vou trabalhar pontos baixíssimos, pegando somente a alcinha da frente. Vou colocar o marcador. E venho trabalhando somente nos pontinhos da frente, nas alcinhas da frente. Fazendo pontos baixíssimos por toda a volta. Finalizei a volta e eu não vou contar como carreira, tá? Porque eu trabalhei na mesma carreira, fazendo pontos baixíssimos aqui na alcinha da frente. Corto o fio. Retiro o marcador. Vou pular um ponto, venho no próximo. Ó, pulo um ponto, venho no próximo com a agulha de dentro pra fora. Puxo o fio aqui pra trás. Ajusto bem.
eu vou arrematar aqui por dentro. Bem simples. E esse fiozinho eu coloco aqui pra dentro da peça. Agora eu vou trabalhar com essa cor, que é o gardenia. Cor gardenia, fio amigurumi. Faço uma laçada na agulha. Venho aqui na parte de trás do arremate e nós vamos trabalhar esse ponto aqui por dentro. Faço um ponto baixo. Já aproveito para prender esse fio aqui entre os pontos. E venho pegando a alcinha lá de dentro, ó. Vamos fazer ponto sobre ponto, 12 pontos baixos. Chegando aqui no final da volta, venho no primeiro ponto, faço um ponto baixo, coloco o marcador. Nós vamos fazer até a carreira 24 pontos sobre ponto, 12 pontos baixos em cada volta. Já vou aproveitar e vou colocar um pouquinho de enchimento. O auxílio da minha pinça, vou depositando. Conforme a peça vai subindo, a gente vai depositando enchimento. Vai colocando aos pouquinhos para que não fique embolado. E vamos dar continuidade. Cheguei aqui na carreira 24, vou colocar mais um pouco de enchimento. Agora, vamos dar continuidade. Retiro o marcador. Vou fechar essa perninha para ela ficar com movimento, tá? Com aquela dobrinha, de forma que ela fique com aquela dobrinha, tá? Com movimento. Então, eu venho, pego dos dois lados. Faço um ponto baixo. Já fiz um ponto. Faço 2, 3, sempre pegando as duas partes. 4, 5, e aqui no cantinho vou fazer mais um ponto, 6 pontos baixos, dessa forma. Viro o trabalho. Pego a alcinha da frente, faço um ponto baixo, coloco o marcador. E venho trabalhando aqui desse lado, somente nas alcinhas da frente. 2, 3, 4, 5, 6. Venho aqui do outro lado. Ó, pego a alcinha da frente desse lado agora. 7, 8, 9,
10, 11, 12 pontos baixos. Retiro o marcador. Venho aqui no primeiro ponto, faço um ponto baixo, coloco o marcador. Nós vamos fazer até a carreira 39, ponto sobre ponto, 12 pontos baixos em cada volta. Chegando aqui no final da carreira, eu disse para vocês que faria até a carreira 39, mas aqui nas minhas anotações é até a carreira 38. Então, corrigindo, tá? Retiro o marcador, vou cortar o fio. Pulo um ponto de base, venho no próximo, com a agulha de dentro para fora. Venho no ponto onde estava o marcador. Puxo o fio aqui pra dentro. E arremato aqui, ó, por dentro da peça. Jogo o fiozinho aqui pra dentro. Vou colocar enchimento agora aqui nessa parte. E olha que legal. E olha como que ela fica maleável. É a primeira vez que eu tô fazendo uma peça assim aqui pro canal. Já fiz em outras ocasiões para venda, mas aqui pro canal eu não tinha trago ainda. Então, é bem legal. É bom pra gente variar um pouquinho nas receitas. E agora, pra gente fazer aqui a amarração da sapatilha, eu fiz um cordão com 52 correntinhas. Venho aqui por detrás. Aqui, ó, bem no meiozinho. Aqui na parte do arremate. Eu vou trazer essa correntinha aqui pra dentro, com jeitinho. Deixa eu tirar um pouquinho de coisa aqui. Vou medir aqui bem o meio pra ficar do mesmo tamanho. Ó. E passo aqui pela frente, cruzo. Desse jeito. E faço um lacinho aqui por detrás. Eu vou passar um pinguinho de cola de tecido aqui, ó, no lacinho, no nozinho do lacinho, também aqui na frente, tá? Pra ficar bem fixo. Essa cola é transparente, depois que secar não aparece. Vou acertar esse lacinho aqui para que fique mais bonitinho. Por enquanto, eu vou reservar as perninhas pra gente dar continuidade depois no corpinho. Agora, a gente vai fazer os bracinhos. Para fazer os bracinhos, eu venho com o fio na cor gardênia, que é o tom de pele. Faço um anel mágico. Uma correntinha para prender o anel. 6 pontos baixos. Fecho o anel,
venho no primeiro ponto, faço um ponto baixo, coloco o marcador. No mesmo espaço, faço mais um ponto baixo, fazendo um aumento, e prossigo fazendo aumentos em todos os pontos. Finalizando a carreira 5, retiro o marcador, faço um ponto baixo, retorno com o marcador. Fiz um ponto baixo, no ponto seguinte faço um ponto baixo, fiz 2 pontos, um em cada ponto de base, em seguida faço uma diminuição. Prossigo fazendo essa sequência por toda a volta, 2 pontos baixos e uma diminuição. Finalizei a carreira 6 com 9 pontos baixos. Vou colocar um pouquinho só de enchimento aqui na mãozinha. Eu não vou colocar enchimento no braço, na extensão do braço, somente aqui na mãozinha. Só um pouquinho, não vou colocar muito não. Agora, nós vamos fazer da carreira 7, que é a carreira que estamos começando agora, até a carreira 23, ponto sobre ponto, 9 pontos baixos em cada carreira. Finalizei as carreiras, fiz até a carreira 23, retiro o marcador, corto o fio, não precisa cortar fio longo, porque depois a gente vai juntar o corpinho, puxo o fio, pulo um ponto, venho no próximo, com a agulha de dentro para fora, puxo aqui para trás, venho no ponto onde estava o marcador, puxo o fio aqui para dentro do ponto e arremato aqui por dentro da peça. Vou fazer outra peça igual a essa e já volto com vocês. Agora nós vamos trabalhar o corpinho da nossa bailarina. Vou utilizar o fio rosa doçura, o mesmo tom aqui da sapatilha. E a gente vai subir a parte aqui da calcinha e vai ser inteiriço como se fosse a colã dela, tá? Então, vai ser uma parte inteiriça até chegar no ombro. Faço uma laçada na agulha. Eu vou deixar um pedacinho de fio longo pra gente ajustar depois os pontos. Então, venho aqui em uma das perninhas, introduzo a agulha pegando dos 2 lados. Faço um ponto baixo, esse fio trago pra frente pra prender. Trabalho dessa forma, pegando os 2 lados. Já fiz 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Puxo o fio para ajustar os pontos. Depois a gente corta esse fio. Faço 1, 2, 3 correntinhas. Não precisa ser apertadinha, porque a gente vai trabalhar dos 2 lados depois. Venho na outra perninha e faço da mesma forma, pegando dos 2 lados. Cuidem para que fique pra frente, tá? Aqui, ó, a sapatilha cruzadinha aqui na frente. Fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Então, aqui nós ficamos com um total
6 pontos, mais 3 correntinhas, mais 6 pontos. Então, a gente ficou com um total aqui de 15 pontos, contando aqui com as correntinhas. Viro o trabalho, vou passar esse fio aqui pra trás. Venho aqui no primeiro ponto, pegando a alcinha da frente. Faço um ponto baixo. Vou colocar o marcador aqui no primeiro ponto. E vamos trabalhar pegando somente as alcinhas da frente por toda a volta. Três, 4, 5, 6. Cheguei aqui nas correntinhas, trabalho somente em um dos lados dela. 1, 2, 3. Agora, trabalho na outra perninha, pegando somente a alcinha da frente também. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Viro o trabalho aqui do outro lado. Trabalho também as alcinhas, ó, que sobraram aqui da frente. Dois, 3, 4, 5, 6. Agora, trabalho do outro lado das correntinhas. Cheguei aqui na outra perninha e trabalho aqui nas alcinhas que sobraram. Então, ficamos com um total aqui de 30 pontos baixos. Eu vou contar, pra gente não confundir, a partir aqui, ó, da primeira carreira que nós fizemos para fechar a perninha. Então, eu vou contar essa como primeira, né? Fizemos fechamento, depois as 3 correntinhas. Primeira e a segunda, que é essa que a gente terminou agora, com 30 pontos baixos, ok? Retiro o marcador, faço um ponto baixo, volto para o marcador. Nessa carreira, a gente vai fazer aumento. Então, eu fiz um ponto, faço 2, 3, 4 pontos baixos. Em seguida, faço um aumento. E repito essa sequência por toda a volta. 4 pontos baixos e um aumento. Deixa eu cortar esse fio aqui, que já não vou precisar mais dele. Já ajustei aqui os pontos. Eu corto bem rentinho. Eu vou prosseguir aqui com a minha carreira e já volto. Finalizei a carreira 3 com 36 pontos baixos. Retiro o marcador, faço um ponto baixo, coloco o marcador. Nós vamos fazer da carreira 4 até a carreira 11, ponto sobre ponto. 36 pontos baixos em cada carreira. Finalizei a carreira 11, retiro o marcador. Eu vou cortar o fio e vou arrematar, tá? Pra gente começar aqui do meio, aqui atrás, novamente, para que o arremate fique aqui atrás. Porque senão, esse arremate vai andar aqui pra frente, conforme a gente vai crescendo a peça.
Eu não quero que fique arremate aqui na frente, tá bom? Pulo um ponto de base, venho no próximo com a agulha de dentro pra fora. Puxo aqui o fio pra trás. Introduzo a agulha onde estava o marcador. Puxo aqui pra dentro do ponto. Ajusto. E arremato aqui por detrás. Eu venho aqui no meio, vou medir aqui com a minha agulha, fazer a laçada primeiro. Eu vou pegar a alcinha de trás, nós vamos trabalhar em bló. Faço um ponto baixo, esse fio trago pra frente pra prender. Vou trabalhar as carreiras 12 e 13 em bló, pegando somente a alcinha de trás. Finalizei a carreira 13, retiro o marcador, faço um ponto baixo, volto com o marcador. Fiz um ponto baixo, faço 2, 3, 4 pontos baixos. Em seguida, faço uma diminuição. Prossigo fazendo essa sequência por toda a volta. 4 pontos baixos e uma diminuição. Finalizei a carreira 14 com 30 pontos baixos. Retiro o marcador, faço um ponto baixo, coloco o marcador. Vamos fazer da carreira 15 até a carreira 19, ponto sobre ponto. 30 pontos baixos em cada carreira. Finalizei a carreira 19, com 30 pontos baixos. Faço um ponto baixo. Fiz um ponto baixo, faço 2, 3 pontos baixos. Em seguida, faço uma diminuição. Repito essa sequência por toda a volta. 3 pontos baixos e uma diminuição. Finalizei a carreira 20 com 24 pontos baixos. Retiro o marcador, faço um ponto baixo. Vamos fazer as carreiras 21 e 22, ponto sobre ponto. 24 pontos baixos em cada carreira. Finalizei a carreira 22. Venho no primeiro ponto, pegando a alcinha da frente. Faço um ponto baixíssimo. 2 correntinhas. No próximo ponto, pegando a alcinha da frente, faço um ponto baixíssimo. 2 correntinhas. Venho na alcinha da frente, faço um ponto baixíssimo. 2 correntinhas. Venho na alcinha da frente, faço um ponto baixíssimo. E prossigo fazendo dessa forma por toda a volta. Finalizei toda essa parte de acabamento, fiz 2 correntinhas. Corto o fio. Venho aqui, ó, no primeiro ponto, vou puxar esse fio aqui pra trás. Gente, não reparem se vocês ouvirem uma criança falando aí no fundo, é meu filho jogando videogame. E agora, eu arremato aqui por detrás. Vou puxar esse fio aqui para antes do ponto aqui, ó, que a gente vai trabalhar nessa carreira aqui de pontos depois. Então, eu puxei o fio aqui abaixo desse ponto, para fazer o arremate. Para fazer a primeira saia,
Eu vou utilizar o fio rosa na cor quartzo, que é um rosa bem clarinho, para dar um contraste aqui na roupinha. Venho aqui na parte de trás. Não vou dar laçada, já puxo direto o fio. Vou deixar um pedaço de fio para arrematar. Subo 3 correntinhas. No mesmo espaço, faço um ponto alto. As correntinhas é para dar a altura do ponto alto. E venho fazendo 2 pontos altos para cada ponto. Então, eu tô trabalhando aqui, ó, nessas alcinhas expostas. Aqui é a primeira carreira. Aqui, essa primeira aqui, ó. Depois a gente vai trabalhar nessas outras aqui com a mesma cor aqui do vestido. Então, eu vou até o final trabalhando 2 pontos altos para cada alcinha. Esse fio aqui eu aproveito para ajustar os pontos e já vem prendendo junto. Finalizando a primeira carreira da saia e ficamos com um total aqui de 72 pontos altos. Fizemos aumentos em todos os pontos. Venho aqui no primeiro ponto, faço um ponto baixíssimo, subo 3 correntinhas. Venho no próximo ponto, faço um ponto alto e trabalho um ponto alto para cada ponto de base por toda a volta. Eu vou fazer mais 4 carreiras de pontos altos, ponto sobre ponto. Contando com essa primeira aqui de aumentos, vamos ter 5 carreiras, tá bom? Vou adiantar e já volto. Chegando aqui no final das carreiras, eu fiz até a carreira 5, mas desmanchei, porque achei que ficou com a saia muito longa. E pra bailarina fica feio, né? A saia fica longa, ela tem que ficar bem curtinha mesmo. Então, eu desmanchei a 5ª carreira e vamos ficar somente com 4 carreiras, tá? Então, já fechei aqui a minha carreira com ponto baixíssimo. Agora, eu vou fazer uma carreira de acabamento. Subo 2 correntinhas. Venho no próximo ponto, faço um ponto baixíssimo. 2 correntinhas, no próximo ponto, um ponto baixíssimo. E prossigo fazendo dessa forma por toda a volta. Agora, eu venho com o fio doçura novamente, que é o tom do vestidinho. Vou vir aqui na parte de trás e vamos trabalhar agora na outra carreira aqui das alcinhas expostas. Eu vou deixar um pedaço de fio, vou fazer da mesma forma que eu fiz essa primeira saia. Puxo o fio aqui pra dentro do ponto, subo 3 correntinhas. No mesmo espaço, faço um ponto alto. E trabalho 2 pontos altos para cada alcinha, prendendo esse fio aqui junto. Então, é bem simples. Depois que eu terminar essa carreira, ela vai finalizar com 72 pontos altos. Depois, eu vou fazer mais 3 carreiras de ponto sobre ponto. E depois, eu finalizo com esse mesmo acabamento aqui, tá? Então, eu vou adiantar, porque é bem simples de fazer, e já volto com vocês.